Boa noite. Que bom estarmos aqui hoje. Mais uma noite meio chuvosa, mas pelo menos nós estamos reunidos debaixo das asas do Pai, não é? Na casa do Pai. É a melhor coisa que podia ser. E o melhor de tudo também, num dia especial como esse dia, não é? O dia dos pais. O dia daqueles que dizem, na volta a gente compra e às vezes nem volta pelo mesmo caminho, não é? Mas é o dia daqueles também que muitas vezes chega e diz o seguinte: olha, enquanto você estiver debaixo do meu teto, isso não vai acontecer. Mas no dia que você sai, ele é que fica chorando de saudade, ninguém sabe, lá no fundo do quarto, não é? Esses são os nossos pais. E esse é o dia para nós celebrarmos. Mas não fique preocupado se você não é pai, porque hoje o sermão também vai ser para ti. Para você que é filho, para você que principalmente é um filho não só de um pai humano, mas principalmente de um pai divino. De um pai onde não existe, não deixa nenhum filho órfão. Amém? Vamos falar com esse pai agora, aproveitar esse momento. Vamos orar? Oremos. Pai querido, meu Deus, muito obrigado, porque antes de qualquer coisa o Senhor é o nosso Pai. Antes de qualquer desejo, sentimento, ou mesmo qualquer motivo de que nos faça sentir sozinhos aqui neste lugar, o Senhor nos lembra que está sempre conosco do começo ao fim. Antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já nos conhecia e nos amava. E mesmo depois que saímos desse mundo, o Senhor ainda continuará nos amando e preparando o lugar para nós. Por isso eu te peço, Pai, nos ajude a entender melhor quem Tu és, nos ajude a viver aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenho certeza que você deve ter mandado mensagem para o seu pai durante esse dia. E lá no Instagram, Facebook, WhatsApp, nas redes sociais todas, você pode ter visto várias fotos de muitos pais, não é? E aí a gente percebe que às vezes o fruto não cai tão longe da árvore. Alguns pais bem parecidos com os filhos. E é engraçado que pai e filho, de tão parecido, muitas vezes parece igual a alguns bichos de estimação. Você já viu alguns bichinhos de estimação que é igualzinho o dono? Não é? Às vezes é aquele cachorrinho mais gordinho e o dono também é mais gordinho, cachorrinho pequenininho com as patinhas curtas, o dono curtinho. E a mesma coisa quando é os pais e os filhos também, as mães e os filhos. Às vezes a gente vai olhando assim e vai percebendo, cara, você é igualzinho o teu pai. E é a frase que muitas mães não gostam de ouvir, não é? E geralmente é o que mais ouve. Poxa, carreguei 9 meses e saiu a cara do pai, não é? Que bom. Isso às vezes é bom, mas também temos os lados emocionais. Nós também temos as aparências, não só físicas, também tem as coisas intelectuais, emocionais, as coisas que os nossos pais são, muitas vezes nós nos parecemos. E eu gostaria de ler um texto com vocês hoje de manhã. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. É interessante quando você é pastor e passa por alguns lugares que você conhece pessoas de formas totalmente diferentes. Há 5 anos atrás, mais ou menos, eu estava numa comunidade em São Paulo, uma comunidade classe baixa, bem baixa. E ali existiam algumas casas em cima de um córrego que passava por baixo. E ali, algumas casas, eu visitava algumas pessoas, a igreja ajudava com assistência social e também com estudos bíblicos. E eu lembro de uma casa que eu dava um estudo bíblico. Não vou citar nomes nem nada, nem o nome do lugar, para que as pessoas não lembrem. Mas eu lembro de uma casa que eu visitei e lá tinha uma mãe. E essa mãe, ela uma vez olhou para mim e falou assim: pastor, eu estou feliz porque esse mês eu não vou precisar de cesta básica. Meus filhos trouxeram muitas bênçãos para minha casa hoje. E eu falei, amém, amém. Ela falou, pastor, Deus nos abençoou demais. E eu falei, amém.
E aí ela falou assim, vem cá que eu vou te mostrar as bênçãos. Eu falei, tá bom. E aí a gente foi passando assim pela sala, e chegamos até a cozinha, e ali na cozinha tinha várias caixas de aparelhos eletrônicos. Eu olhei aquilo ali e falei assim, mas irmã, como que Deus abençoou você esse mês? Ela falou, então, pastor, é que na verdade os meus filhos, eles fazem alguns trabalhos, sabe? E eles trabalham não trabalham registrado, nem nada. Pastor, eu falo bem sinceridade para o Senhor, meus filhos, eles assaltam. E eles trouxeram essas caixas, esses aparelhos, aqui, e graças a Deus eu não vou precisar de cesta básica durante esse mês. Eu olhei para aquilo, eu nunca achei que eu ouvi um negócio desse na minha vida. Eu falei, irmã, quem abençoou a sua casa não foi Deus esse mês. Pensando nisso, eu quero que você leia esse versículo que nós vamos ler agora. Estamos estudando sobre Efésios na lição. E olha que interessante, o conselho que Paulo dá para os pais e para os filhos. Efésios capítulo 6, versículo 1. Diz assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Obedecei vossos pais no... É interessante que uma coisa que eu amo nos 10 mandamentos, é que nos 10 mandamentos ali não fala, filhos, obedeçam aos vossos pais. Já perceberam? Ali fala o quê? Nos 10 mandamentos. Honra pai e mãe. O que significa honrar? Por que é diferente de obedecer? E por que obedecer talvez não seria tão bom? Porque os pais são humanos. Porque os pais são humanos. E nem sempre ensinamos as melhores coisas para os filhos. Nem sempre temos as melhores lições. E é por isso que Deus ele fala, honra pai e mãe. Porque na honra, você carrega o nome da sua família na sua testa. E aquilo que você faz, limpa ou suja o nome que você carrega. Quando Deus fala para os filhos, honre os seus pais, Ele está querendo dizer, limpe o nome da sua família com as suas atitudes. Viva uma vida de acordo com aquilo que Deus pede. E aí os seus pais, eles serão honrados nas suas atitudes. A mesma coisa Paulo está falando aqui para a gente hoje. Ele fala assim, filhos, obedeçam vossos pais, mas obedeçam naquilo que seu pai estiver de acordo com o Senhor. E essa é a dificuldade que nós temos. Porque nós muitas vezes trocamos, achamos que nós somos o Senhor. Não é? Nós achamos que somos o Senhor. Assim como um pouquinho mais para baixo, diz assim, o verso 3, porque te vá bem e sejas longa a vida sobre a terra. Se você obedecer o seu pai no Senhor, você irá bem e será longa a sua vida sobre a terra. Amém? Amém. E é engraçado, mais uma vez, né? Hoje eu estava olhando ali algumas fotos, eu sou um pouco curioso para essas coisas assim de pais, filhos, eu gosto de ficar vendo Dia das Mães, a gente vai vendo as fotos, é gostoso, ainda mais eu porque eu estou longe do meu pai, dá aquela saudade. E eu vi uma foto que eu ri um pouquinho, falava de um adolescente que tinha colocado, um dos meus alunos ano passado, ele colocou uma foto assim, ele disse, meu pai, feio e como que se diz, sociável, e a minha mãe, tímida e linda. E aí nasceu eu, feio e tímido, e agora não consigo achar ninguém para a minha vida. E eu vejo essas coisas e eu pensei, como é verdade? Às vezes nós herdamos as qualidades, mas muitas vezes nós também herdamos os defeitos. Muitas vezes nós herdamos os defeitos. E eu queria ler um texto com vocês hoje, que mexeu muito comigo. Um testemunho. Durante o dia de hoje eu estava pensando o que falar sobre pais e filhos. Qual conselho a Bíblia nos traz sobre a paternidade? Qual conselho a Bíblia nos traz sobre ser bons filhos também?
O que devemos imitar ou não deveríamos imitar? E eu, olhando algumas coisas, fui pesquisar o que a sociedade tem falado sobre a paternidade hoje. Essa frase que nós lemos agora na Bíblia, obedecei no Senhor, tem sido trocada muitas vezes porque nós gostamos de ser o Senhor da nossa vida. E quando nós não somos o Senhor da nossa vida, nós buscamos outros senhores e dificilmente é o Senhor da Bíblia. Eu olhando nos jornais para ver o que a sociedade estava falando hoje sobre os pais, de pelo menos 5 dos maiores jornais, que não vou citar também o nome aqui hoje, porque não vem a calhar, mas dos 5 jornais que eu abri hoje, dos 5, na verdade eu vi 6, e dos 6, um falou sobre a paternidade, ou falou sobre o dever do pai com a família. E o que falou sobre o dever com o pai com a família, eu gostaria de ler esse texto tenebroso para vocês. Um texto para que vocês ouçam o que tem sido pregado e falado por aí fora. Aqui citam aqui alguns nomes, eu vou ocultar os nomes, apesar de ter sido público e estar num jornal público, mas eu vou ocultar porque não vem a calhar. Mas um homem famoso, um cantor, e diz assim, esse homem, diz o nome dele, pai de 5 filhos, por sua vez, desenvolveu um jeito próprio, olha que interessante, um jeito próprio de exercer a paternidade, pautado no diálogo e na confiança. Não existe tabu dentro de casa, a começar pelos debates em torno sobre o assunto da maconha. E olha o que ele disse, uma bandeira do artista desde que se tornou notório. Os 4 filhos, os mais velhos, fumam e concordam que o tema sempre foi tratado com naturalidade. Olha a frase do filho. Lembro-me, quando era menor, de fazer uma torrada com um primo e esfumaçar pela cozinha toda. Olhei para aquilo e disse, isso daqui está igual o camarim do meu pai. Conta, e fala o nome do menino, aos risos, antes da menina, outra filha, complementar. Ele nunca fumou e jogou fumaça na gente, mas também não escondia nada. Nosso pai só nos ensinou a fazer as coisas direito, o certo pelo certo. A própria paternidade. A própria paternidade. Estamos vivendo numa sociedade onde os camarins das nossas vidas ensinam muito mais para os nossos filhos do que as palavras que nós falamos. E na verdade sempre foi assim. A pergunta que eu te faço hoje, pai, é o que o camarim da sua vida tem ensinado para o seu filho? O que, quando nós estamos atrás dos holofotes, quando as luzes não brilham sobre a gente, quando a luz da igreja, num sábado de manhã, não fala, mas quando eu chego em casa, num domingo de manhã, numa segunda-feira de manhã, numa terça-feira à noite, o que as minhas atitudes, quando eu não estou brilhando nesse lugar, com um terno e uma Bíblia debaixo do braço, o que as minhas atitudes dizem para aqueles que estão dentro da minha casa? O que as minhas atitudes dizem para os filhos que vão aprender muito mais com o que eu faço do que com o que eu falo? O que nós temos aprendido sobre a família e a mordomia dentro do lar? Qual tem sido o nosso trabalho? Será que nós nos preocupamos com que os nossos filhos só ouçam o que o pastor diz? Ou o pastor não precisa dizer muita coisa porque eu já tenho ensinado meu filho dentro de casa? E eu vou te dizer a verdade. O filho não vai ouvir o pastor. O filho não vai ouvir um pastor. O filho não vai ouvir tanto um professor. Mas o filho vai ouvir o pai. E você pode ver pelos psicólogos ou pelas maioria das reclamações dentro dos consultórios,
podem ser até a esposa ou o esposo, mas a maioria das causas dessas reclamações são os problemas que nós não resolvemos quando estávamos na infância. Não é? São os problemas que nós não resolvemos, ou os pingos nos is que nós não colocamos ou não foram colocados para nós quando nós éramos pequenos. E muitas vezes, esses is sem pingos, essas frases sem pontuação, das nossas ações, muito mais do que aquilo que a gente fala, faz com que as escolhas dos nossos pequenos se tornem grandes no futuro. Grandes. Eu quero trazer um texto para ti. Hoje o sermão é uma coisa bem simples e rápida, mas para deixar aquele impacto, aquele coração ardendo pelas nossas atitudes quando chegarmos em casa. Eu quero ler contigo o último versículo dessa noite, Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, aqui conta uma parábola. Uma parábola que parece um pouco estranha. E poucas pessoas leem, poucos sermões se tem sobre essa parábola. A gente ouve muitos sermões sobre filho pródigo, sobre quando fala sobre pai, né? Filho pródigo é uma parábola chave para isso. A gente ouve sobre o dono da fazenda que tinha os lavradores maus, não é? Nós ouvimos sobre o filho obediente e o filho injusto. Mas a parábola do administrador infiel, poucas vezes lemos. Eu gostaria de ler aqui contigo. Diz assim no versículo 1: Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: que é isso que eu ouço a seu respeito? Preste contas agora da sua administração, porque você não vai ser mais o meu administrador. O administrador então se pôs a pensar e pensou: o que eu vou fazer agora? Estou sendo demitido pelo meu patrão? Não posso trabalhar na terra. Não posso mendigar porque eu tenho vergonha. Já sei o que eu vou fazer. Para que quando for demitido as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao seu patrão? Ele respondeu: eu estou devendo 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreve 50. Ele respondeu, tendo chamado, verso 7 agora. Depois perguntou ao outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo, preste bem atenção, os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem ouvir a Deus, não podem servir a Deus e a riqueza. Pastor, o que isso tudo tem a ver com paternidade? O que tem a ver? Um administrador fiel, um infiel, na verdade, que rouba. Eu acho que você entendeu a parábola, né? Chega um homem ali e ao invés dos relatórios ele colocar
o que realmente aqueles homens estavam devendo, ele altera os valores, e ele coloca que está devendo menos. E aí Deus ele faz uma pergunta para nós: como que vocês vão ser fiéis? Como que vocês vão ser fiéis se vocês não têm sido fiéis quando as pessoas não te olham? Como vocês serão fiéis no muito se vocês não são fiéis no pouco? E eu tenho uma lembrança para trazer para as famílias hoje. A sua família não te pertence. Você não se pertence. Trabalho no hospital. E eu fico triste de perceber quantos ex-adventistas nós temos. Fico triste de perceber quantos ex-adventistas nós temos nas nossas instituições, quantos ex-adventistas nós temos por tantos lugares. Pessoas que participaram desse lugar de várias formas, muitas vezes na liderança, mas por problemas na família, um dia deixaram a Cristo. O sermão de hoje não é só para os pais, é para as mulheres e mães também. Lembre-se que quando vocês, família, casal, colocarem as dívidas ou os problemas financeiros acima do seu casamento, a ponto disso ser um ponto de divórcio, não estou falando sobre agressões físicas, não estou falando sobre traições, mas quando os problemas financeiros forem acima do amor de vocês, causando o divórcio, quando muitas vezes os problemas de falta de comunicação estiverem acima do amor de vocês, quando os problemas muitas vezes emocionais estiverem acima do amor de vocês, saiba que primeiro ele ficou acima de Cristo. Primeiro ficou acima de Cristo. Porque é quando nós abandonamos Cristo primeiro que os outros problemas eles começam a vir. Cristo não é o último a ser abandonado. Cristo geralmente é o primeiro. E é por isso que muitas vezes os problemas que nós temos crescem de forma tão grande que chegam no nível que nós não podemos resolver, porque nós não buscamos a Cristo em primeiro lugar. Nós deixamos Ele em último, tentando resolver todas as outras coisas, e chega um momento onde Ele nem é mais importante para eu resolver o meu problema, onde eu nem levo mais em consideração o que Ele quer para a minha vida, porque eu me vejo como o próprio Senhor. E acho que aquilo que eu quero, o que eu tenho, o que eu penso, está acima do que aquilo que Deus é. Filhos também, lembre-se disso. Lembre-se que os nãos que os pais dizem, quando nós aparecemos às vezes na nossa adolescência com um namoro insurgente, principalmente um namoro que não agrade a Deus, e os nossos pais muitas vezes nos dizem não. Quando nós aparecemos com uma amizade que os nossos pais dizem, é melhor se separar. Quando nós aparecemos às vezes com coisas que os nossos pais dizem não, muitas vezes esses não são sims para a nossa eternidade no céu. Muitas vezes esses nãos são sims para uma vida feliz e tranquila. Porque se obedecemos os pais no Senhor, iremos bem em todas as outras coisas. E o nosso coração na família. Muitas vezes os pais trabalham para poder trazer um sustento de um tênis para o filho não se sentir envergonhado no colégio. Nós perdemos o contato com a nossa família. Perdemos o nosso culto familiar. Muitas vezes para tentar conquistar alguma coisa inconquistável. E como eu falo muitas vezes sobre a hipocrisia é uma coisa muito interessante, porque é mostrar o que nós não somos e o que não temos para pessoas que não se importam. Mas nós corremos atrás de fazer isso. E a Bíblia ela nos fala, filhos, eu tenho algo muito melhor para vocês.
uma vida muito mais feliz. Não vai ser um caminho fácil, mas sede fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. A Bíblia não fala que é pecado você acumular riquezas, não é pecado. Mas quando você coloca essas riquezas acima de um momento de comunhão com a sua família, você pode trazer 100 pessoas para o batismo. Mas se você perder a sua família, que benefício terá? Que benefício terá? Onde tem estado o nosso coração? Qual a aparência que os nossos filhos têm enxergado em nós? Será que nós temos realmente buscado em primeiro lugar o reino? Ou quando eu acordo, eu não me lembro de fazer uma meditação com os meus filhos? Lembra de Deuteronômio, lembra de Êxodo? Encuque na cabeça, na mente dos teus filhos. Fale de dia, de tarde, de noite, ao sentares, ao levantares, ao deitares. Coloque nos umbrais da porta. Fale, fale, fale. Se eu agora, nesse sermão aqui, xingar a sua mãe, o seu pai, ou você, provavelmente você não volta nessa igreja, não é verdade? E está certo, está certo. Mas quanto conteúdo midiático nós temos assistido dentro da nossa casa, que ofende o nosso Deus e nós não nos importamos? Quanto ibope nós temos dado para pessoas que claramente detestam e odeiam o nosso Deus, que precisam ser amadas. Precisam ser amadas essas pessoas. Mas os seus conteúdos não precisam ser exaltados. Porque o seu lar é um altar. Lá existem anjos que acampam ao redor. Lá existe um lugar sagrado, do qual você é o sacerdote. É dentro da sua casa que Deus quer habitar. É usando você que Ele quer se aparecer para as pessoas. Porque a Bíblia, e eu vou falar uma coisa para ti, Charles Spurgeon já dizia, a Bíblia, ela não é a luz do mundo, ela é a luz da igreja. O crente é a luz do mundo. O crente é a luz do mundo. Se nós só temos sido luz debaixo dessas luzes aqui, a luz verdadeira não está dentro de nós. Mas quando esse daqui é um lugar onde eu venho trazer a minha família, porque é uma extensão de um culto que eu já fiz em casa, é uma extensão de um culto que eu já realizei com a minha família, aqui existe crescimento, existe aperfeiçoamento, aqui existe amor, Jesus, e aqui nós vamos trazer e crescer mais do que já crescemos em casa. Você tem ensinado os seus filhos no Senhor? Você, filho, tem aprendido com seus pais no Senhor? Mães, tem aprendido do Senhor para repassar para os seus filhos? Porque nós não vamos conseguir aprender no Senhor, ensinar no Senhor, se nós não conhecemos também o Senhor da mensagem. Tenha o seu culto individual, busque a Deus de forma individual, busque a Deus de forma familiar, e aí a forma coletiva, quando nós chegamos aqui na igreja, ela vai fazer diferença.